Saúde os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero dizer aos irmãos que eu estou alegre por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade e por tudo que o Senhor Jesus tem nos concedido. A minha pregação hoje é no livro de João, a começar pelo versículo 1 e depois eu vou para o versículo 15, que diz assim: pois a promessa que Deus fez aos discípulos, que estava perto já da sua partida, e ele chegou e disse aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e que também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Nós vemos que ele chegou e disse que as moradas já existiam, não é verdade? Que o discípulo não ficasse turbado, não ficasse, desesperado, que ele ia, ele fez promessa que ia, ele estava falando que ia para o Pai, Disse: não ficasse o coração turbado, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Ele diz: na casa do meu Pai há, quer dizer, existe, quer dizer, muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar. Mas o lugar já está preparado, quer dizer, já está preparado dentro daquele tempo, as moradas, na mansão celestial. Aí, agora, ele fez promessa, que ele ia para o Pai. Agora, no versículo de número 14 e o verso 15, ele chegou e disse assim: se me amarde e guardarde os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, rogar, pedir, implorar, outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, nem o vê, mas vós conhecerei e habita em vós. Eu vou, mas voltarei. Você veja que Jesus chegou e disse: se me amarde e guardar os meus mandamentos, eu rogarei ao meu Pai outro Consolador. Quando ele falou outro Consolador, ele está dizendo assim: eu vou mandar outro, no meu lugar, que tem as minhas mesmas qualidades e as mesmas características que eu tenho. Só que eu não vou voltar mais na carne, eu vou voltar na pessoa do Espírito Santo para habitar em vocês. Quando ele chegou, disse: não é verdade? Se me amar e guardar do meu mandamento, eu rogarei ao Pai. Rogar é pedir, implorar ao Pai. Outro, quer dizer, outro, não é eu, mas outro com as minhas mesmas características, tem a mesma minha qualidade. Não é verdade? Eu não deixarei vos órfãos. Eu rogarei ao Pai, outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, nem ouve, não recebe. Ele está falando das pessoas que não aceitaram o Evangelho. Ele nem vê o Espírito, que não se vê com os olhos material, nem o que se vê com os olhos material, nem recebe, quer dizer, os que ainda não aceitaram a Cristo, nem vê e nem recebe. Mas já falou para nós: mas vós, os crentes, receberei e habita. Habitar é morar, não é uma visita, é habitar. Onde é que fulano, onde é que ele habita? Habita em tal lugar, em tal casa, não importa, que assim, uma casa. Nós, como casa de Deus, no novo pacto, então, ele, o Espírito Santo, habita, porque ele chegou e disse: eu voltarei, para vós, e não deixarei vos órfãos, mas eu rogarei ao Pai, outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece. Menino, quando ele falou do mundo, não foi o mundo cósmo, ele falou o mundo gente, o mundo pessoa, nem o vê o Espírito Santo, porque não se vê, e nem recebe o Espírito Santo, não é verdade? Nem vê e nem recebe. Eu vou, mas voltarei para vós. E a Bíblia diz que ele fez essa promessa, que ia, mas voltava. Aí agora, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a Bíblia diz que ele, antes ele fez promessa no 1, e parece que é o 100 em diante. Ele chegou, depois que ele padeceu todas as coisas, Jesus se apresentou vivo, com muita infalível prova, sendo visto por espaço de 40 dias, e disse ao discípulo, ficai em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do poder do alto. Porque, na verdade, João batizou passado com água, mas não muito depois desses dias
que perto vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Glória a Deus. E a Bíblia diz que eles perguntaram, Senhor, e nesse tempo tu restaurou o reino, Israel? Jesus disse, não vos pertence vocês saber o tempo, nem as estações que o meu Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não se preocupe com isso, ele quer dizer. Mas vocês vão receber promessa de novo. Vocês vão receber a virtude do Espírito Santo, não é verdade? Né? As características do Espírito Santo, o Espírito Santo ia se manifestar dentro da pessoa, não é verdade? Né? Eu rogaria ao meu Pai, outro Consolador, o Espírito da verdade, né? Mas ele fez a promessa aí agora, que estava perto de novo, lá em Atos, que chegou, diz, ficar em Jerusalém até que seja revestido do poder do alto, porque na verdade João batizou com água, mas não muito depois desses dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Está entendendo? Ficar em Jerusalém até que seja revestido, que seja cheio do Espírito Santo. Né? Aí eles perguntaram no contexto, e nesse tempo tu estabelecerá o reino de Israel? Porque estava pensando que já havia estabelecido um reino humano, mas o reino de Jesus não é humano, é um reino espiritual. Aí ele chegou, nesse tempo tu restaurar o reino de Israel, Jesus chegou, não vos pertence saber os tempos, as estações que o meu Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas vocês vão receber a virtude do Espírito Santo, que há de vir, não tinha vindo ainda, e há de vir sobre vós, e vocês vão ser minha ex-testemunha, tanto em Jerusalém, como em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Glória a Deus, não está entendendo? Ele chegou, disse, até os confins da terra. Né? Ele fez promessa e falou que os crentes que fosse cheio, para poder a pessoa pregar a palavra, tem que ser uma pessoa que seja cheia de Deus, cheia de sabedoria, não é qualquer um. Né? Para ser testemunha de Jesus, não é verdade? Glória a Deus. Ficar em Jerusalém até que seja revestido. Na verdade, João batizou com água, mas não muito depois desses dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Né? E eles chegaram, e nesse tempo tu estabeleceram o reino de Israel, pensando que era um reino humano. Né? Jesus chegou e disse, não pertence esse negócio a vocês. Isso pertence a meu Pai. Né? Não pertence a vocês, pertence a meu Pai. Jesus disse. Aí a Bíblia, quando Jesus dizia isso, no contexto fala, Jesus foi levado às alturas. Né? Enquanto Jesus estava subindo, eles ficaram com os olhos fitos no céu, até que uma nuvem ocultou os olhos deles. Né? Aí se puseram 2 varões vestidos de branco, 2 anjos, né? E disseram, né? Quando Jesus se cobriu na nuvem, os 2 anjos apareceu ali de veste branca e perguntou naquela reunião, disse assim, disse a eles, né? Glória a Deus. Os anjos apareceu a ele e disse, varões Galileu, porque estava na praia da Galileia, varões Galileu, né? Por que vocês olham para cima, para o céu? Este Jesus que vocês viram ser recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu viste ir. Glória a Deus. Aí uma promessa que ele fez, né, da volta do Espírito, que ia, mas voltava. Outra promessa, né? Que eu preguei no texto lá de João, e agora é Atos Apóstolos. Agora vamos ver quando foi o cumprimento da palavra. Aí a Bíblia diz em Atos 2 já, isso foi no 1, no 2, já fala. E se cumprindo o dia de Pentecostes, que era a comemoração todo ano dos hebreus, quando vieram do Egito, não é verdade, foram libertos de lá, né? Então havia uma ceia, né? Então aquela ceia em Jerusalém, que era em ano em ano, então ali, de ano em ano, ali estava, né? Todo ano os discípulos iam para lá, né? Aí Deus chegou, disse, ficar em Jerusalém, né? Glória a Deus. E eles ficaram em Jerusalém, porque a Bíblia se cumprindo de Pentecostes, todos estavam no mesmo lugar. A Bíblia diz, e se cumprindo o dia de Pentecostes, o ato 2, e se cumprindo o dia de Pentecostes, estava todo no mesmo lugar, assentado. Muitos foram-se embora, ficou só 120 homens, né? E de repente veio do céu um som como de um vento, e encheu todos os homens que estavam sentados, e começaram a falar em outra língua, batiam com o Espírito Santo, que ficar em Jerusalém até que seja revestimento, este batismo aí.
até que seja do poder do ar, porque, não é verdade? E eles ficaram. Aí, de repente, veio do céu um som, como de um vento, um barulho. E todos foram cheios, não foi um só. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outra língua, conforme que o Espírito Santo ordenasse que falava. Não era uma coisa mecanismo. Havia uma ordem lá de cima. Porque hoje, muitas vezes, vê alguém, fala em língua, e ninguém fala língua, não é porque quer, né? Tem uma ordem, hoje tem a ordem lá de cima ainda, não é verdade? Diz que há uma ordem. Eles começaram a falar conforme o que o Espírito ordenasse que falasse, não é verdade? Então, foi a descida do Espírito Santo. Então, ele fala umas 15 línguas ali. E ali a Bíblia diz que estava varões religiosos de todas as nações embaixo do céu, que vinham trazer os dízimos para Jerusalém, e eles, vendo aquele barulho, eles correram para a frente do Senado, né, frente do templo, e ficaram perpétuos, dizendo, que doutrina é essa? O que vem ser isso? Esses homens não são todos galileus, e como agora nós vimos falar na nossa própria língua, na qual nós somos criados? Porque ali tinha só pessoa irrecuperado, não é verdade? E era pessoa sem letra, indouto, não era pessoa de estudo. As pessoas de estudo eram as pessoas que vieram trazer o dízimo para Jerusalém, o rico, né? E ali só tinha quem que Deus derramou? Ex-agricultor, ex-pescador, né? Ex-prostituta, ex-leproso, só tinha pessoa da baixa, né? E aí o poder foi derramado nessas pessoas, né? Que eram pecadores, pessoas frágeis, né? Aí aquelas pessoas correram para a frente do templo, do cenáculo, e ficaram perpétuos, dizendo, que doutrina é essa? O que vem ser isto? Porque ninguém conhecia a língua estranha. Não é verdade? O que vem ser isso? Esses homens são galileus, e como agora nós ouvimos falar a nossa própria língua, na qual nós fomos criados? Eles falaram pato, falaram Líbia da Lisboa, e começaram a falar, e falaram umas 15 línguas ali, né? E quando ele falava, as pessoas entendiam o que ele falava. Glória a Jesus, né? Então foi manifestar esse poder. Aí no capítulo 2, aí alguns deles ficaram perpétuos, né? E dizendo, o que vai ser isso? Mas tinha uma turma atrás que não entendia, o diabo, os demônios estavam entrando neles, e eles não ficaram perpétuos, ficaram dizendo, esses homens estão embriagados, estão bêbados, né? Eles estão embriagados. Aí Pedro, que tinha negado a Jesus já, né? E toda vez que o galo cantava, diz o historiador que Pedro ficava triste, porque Pedro negou a Jesus, né? Quando Jesus disse que o Filho do Homem há de ser entregue na mão dos pecadores aqui em Jerusalém, de ser arrastado nas praças, né? Vou sofrer e vão me matar, mas o terceiro dia eu vou ressuscitar. Aí Pedro disse, isso não aconteça. Se isso acontecer, né? Eu darei a minha vida até por ti. Está entendendo? Pedro disse isso. Aí Jesus disse a ele assim, Pedro, aí Jesus chegou e disse a ele, tu hás de me negar antes do galo cantar. Aí Pedro ficou triste por causa disso, né? E Jesus ainda repreendeu Pedro, mas disse, para trás de mim, Satanás, porque tu não sabe, não é verdade, dos propósitos do meu Pai. Tá entendendo? Ou dos planos do meu Pai. Por quê? Porque se Jesus não morresse, não é verdade, não havia salvação. Jesus tinha que morrer, e Pedro agora está com pena de Jesus na carne, então deu uma vazão para o diabo, aquilo que era o contrário, que era para Jesus não morrer, né? Mas Jesus tinha que morrer para poder, né, vir um novo pacto, para vir a salvação a nós todos, né? Como nós sabemos, né, que quando ele morreu, ele na cruz bradou dizendo, Pai, a obra está consumada, na tua mão entrego o meu espírito. E a Bíblia diz que houve um fenômeno naquele momento. A Bíblia diz que houve uma coisa, né, uma coisa muito maravilhosa. O que foi que houve? O que houve é que as pedras começaram a se fender, se abrir, não é verdade? O sol era de tarde, mas o sol escureceu, ficou de noite, né? E a Bíblia diz que muitos corpos na cidade santa, em Jerusalém, foram ressuscitados, foram vistos pelas pessoas que tinham morrido já. Foi ressuscitado e passaram na cidade de Jerusalém, aquelas pessoas que tinham morrido já. Deus ressuscitou. E a Bíblia diz que, glória a Deus, que existiu o véu do templo, aquele véu que só quem estava lá era o sumo sacerdote, né?
E a Bíblia diz que aí o véu do templo, sem ninguém botar a mão, ele rasgou-se em 2 pedaços. Porque ali só quem entrava naquele lugar do véu, só era o sumo sacerdote. Para Deus falar com ele, com o sumo sacerdote, um homem escolhido da nação, não era o sacerdote, o sumo, mais do que sacerdote. Então ele Deus chegava, falava para o sacerdote botava fumaça no incensário, e ali acontecia que Deus descia na fumaça, a fumaça tinha certamente historiador que havia um molusco como casca de aroá ou de caramujo, e ali ele colocava uma mirra, um perfume ali, e começava, né, a fumaça, fumaçando, queimando, e aquilo fumaçando, e cobria os cortinados, e entrava para dentro do templo, né, e ali Deus chegava, falava com o homem. O homem não via Deus por causa da fumaça, mas ouvia Deus falar. E aí o sumo sacerdote dava a lei para quem? Para os reis e para os sacerdotes, para distribuir para as pessoas, que chamava reino teocrático, que era o reino, reino de Deus, domínio de Deus, né? E esse reino foi Deus acabou-se quando o povo pediram para que Samuel estava velho e tirasse Samuel, né? E desse um rei, aliás, um profeta, né? Um juiz que fosse mais novo. Aí o povo escolheu Saul, não é verdade? Que deu um problema muito grande para Israel. E Samuel ficou triste, porque era um homem de Deus, né? Juiz, sacerdote, só era completo, era tudo, rei e tudo. Aí Samuel chegou e ficou triste, foi se consultar a Deus. E Deus chegou e disse, olha, o povo não rejeitaram a tu, rejeitaram a mim. Pronto, né? Aí Saul trouxe um problema muito grande. Mas, meus irmãos, nós vemos, né, que agora, voltando ao texto de novo, ao contexto, aliás, no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o verso 16 agora, glória a Deus, a Bíblia diz que o povo que estava lá ficaram confusos, que estava lá, que correram para frente do templo e ficaram perpétuos, e agora eles ficaram confusos, vendo aquela língua, vendo aquele poder, eles ficaram perpétuos e ficaram confusos, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que devemos fazer para ser salvos? E Pedro disse, arrependei-vos cada um de vós, porque sem arrependimento não há remissão dos pecados. É uma entrada para o Espírito Santo, é você se arrepender. Sem arrependimento não tem jeito. Então ele disse, arrependei-vos cada um de vós, e vocês sejam batizados em nome de Jesus para o perdão dos pecados. E receberei o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, aqueles que estão longe, todo quando Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, ele testificava e exaltava Pedro, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. De sorte, naquele dia, quase 3.000 almas aceitaram Jesus de bom grado. Glória a Deus, naquele dia, glória a Deus, que foi a descida do Espírito Santo. Está entendendo, meus irmãos? O Espírito Santo não descia, glória a Deus, dentro da pessoa. Ele falava na fumaça, Deus falava na fumaça, no lugar santíssimo, que tinha um cortinado, para fora tinha o templo, que era a igreja, o salão, e no meio tinha uma separação, é onde ele ficava, que ali estava o que? A Arca da Aliança, não é verdade? Que tinha dois querubins de ouro, não é verdade, irmão? E tinha a vara de Arão que florou, né? E tinha esses elementos lá. Glória a Deus. Então, Deus descia e falava na fumaça. Mas agora, quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo, Deus estava dizendo, glória a Deus, conforme Paulo falou, que agora não há mais judeu, né? Nem grego, nem servo, né? Nem livre, nem rico e nem pobre. Todos beberam da mesma água, que é a palavra de Deus. E todos foram batizados com o mesmo Espírito. E ele chegou e disse, nem macho e nem fêmea. Porque as mulheres eram rejeitadas. Não podia ensinar, não podia falar na igreja. A mulher tinha que escutar. E aí ela perguntou uma coisa ao marido, né? Mas depois dessa descida do Espírito Santo, estava falando que agora todos, nem macho nem fêmea, não é verdade? Nem rico, nem todos beberam da mesma água, todos foram batizados com o mesmo Espírito. A mulher também, não é verdade? A mulher também mergulha no mundo espiritual.
Está entendendo, irmão? Mas naquele tempo só o sumo sacerdote, né? Que é quem, né, Deus falava. Mas agora não. Deus não fala mais assim. Deus entra dentro da pessoa, porque em Coríntios 13 a Bíblia diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, que sois vós, nosso corpo, Deus destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Porque a gente, quando peca o nosso corpo, então nós estamos, não é verdade, dando lugar, uma vazão para entristecer o Espírito Santo. E quando nós entristece o Espírito Santo, Deus não se agrada, porque ele está selado para o dia da ressurreição, né? Se o Espírito Santo estiver dentro da pessoa, agindo dentro da pessoa. Porque não é só dizer que é crente porque tem um cartão de membro, é se o Espírito Santo se manifesta, porque ele chegou, deixa assim, nesse texto mesmo que eu falei de João, né? O 14 que eu falei, né? E o contexto fala, né? Que ele chegou, disse assim, Jesus chegou, disse: e eu me manifestarei aos meus, e não ao mundo, né? Ao mundo humano, né? Eu me revelarei aos meus, glória a Deus. Eu não deixarei vocês órfãos. Eu rogarei o Pai, outro Consolador, o Espírito da verdade. Porque, irmão, existe três tipos de espírito. Existe o Espírito de Deus, existe o Espírito do homem natural e o do diabo. Tá entendendo? Aí tem pessoa, porque no Xangô, lá, né, também recebe lá o Espírito, mas é o Espírito da mentira. Por isso ele chegou e disse: o Espírito da verdade, porque o Espírito Santo não mente. Não é verdade? O Espírito Santo é verdadeiro. Mas o diabo, que é Espírito também, ele é o pai da mentira. Então muitas pessoas ficam pensando que todo Espírito é um só. Lá é uma coisa e cá é outra coisa. Não é verdade? É o Espírito da verdade, é o Espírito de Deus, né? Mas o diabo, como também gosta de imitar as coisas do Senhor Jesus Cristo e Deus, então ele como Espírito também, aí ele agora, né, se manifesta no Xangô, não é verdade? Mas é diferente da manifestação do Espírito Santo. Nós sabemos que eu já assisti essas coisas, quando não era crente, né? Que isso não ficou para crente mais. Então, quando ele lá, né, ele recebia as entidades dele, o que acontecia? Ele trazia um caderno para a mesa lá, não é verdade? E ficava um adepto, uma pessoa, com uma caneta, um lápis, e escrevia no caderno tudo quando ele recebia aquela entidade, não é verdade? Glória a Deus. E ele ficava fora de si. E por ele ficar fora de si, ele tinha agora uma pessoa escrever, para depois que a pessoa escrever, então ele passar para aquele pai de santo, mãe de santo, não é verdade? Saber o que o guia, o Espírito falou, porque ele ficava fora de si, não sabendo o que está dizendo, tá entendendo? Por isso que eles, muitas vezes, né, bebe sangue, não é verdade? Se corta, não é verdade? Então, se machuca, não é verdade? E faz muitas coisas que, não é verdade, nojenta, né? Como até carne de defunto, faz muita coisa, não é verdade? Por que ele faz isso? Porque ele fica fora de si, o diabo é sujo, é imundo, então faz isso com o seu, né? Com a pessoa, né? Fica sendo burro de Satanás, não é verdade? Escravo de Satanás. Está entendendo, irmão? Então é por isso que ele faz isso com as pessoas. Porque a pessoa fica fora de si. Mas o Espírito Santo, ele não é assim. O Espírito Santo, a pessoa é consciente de tudo quanto está falando. Porque Deus não é Deus de confusão. Confusão que na mente. Deus não é Deus de confusão na mente de ninguém. Entendeu, meu irmão? Então é isso, é diferente. Então não vamos comparar a laranja mimo do céu, que é doce, com a tangerina, que é amarga. As duas parecem uma com a outra, mas o sabor é diferente. Está entendendo, irmão? Glória a Jesus. Então, Deus não é Deus de confusão. Então, naquele dia, não é verdade? Quase 3.000 almas se entregou, porque ele fez promessa, né? Que ele ia para o Pai, mas se amasse a ele e guardasse os mandamentos, ele rogaria o Pai, outro Consolador. Outro, com as minhas características, ele quer dizer. Consolo quer dizer, nós vemos que a característica de um consolo, o que é a característica de um consolo? É que a mãe tem um filho, não é verdade? E o menino começa a chorar de noite, e a mãe não tem um leitinho para dar, não tem um engrossante para dar ele, e coloca um consolo na boca dele, e aquele menino se consola e se cala, somente com a saliva. E nós, com a palavra de Deus,
está faltando alguma coisa, mas nós ficamos consolados, mesmo que não esteja com o bolso cheio de dinheiro, mesmo que não esteja, na verdade, passando uma vida tão boa, mas através da palavra de Deus, nós ficamos consolados, né, de passar as tempestades, que é a luta e os problemas, porque tem o Consolador, e o Consolador veio para quê? Para nos educar a nossa alma, porque, na verdade, o Espírito Santo, ele veio para educar a pessoa, porque nós somos feitos de 3 elementos, como eu falei, corpo, que é o físico, essa carne, que João diz, a carne para nada presta, nem se aproveita, mas o Espírito vivifica, mas o Espírito de Deus, né? E a alma, que é o nosso sentimento. Jesus se entristeceu quando ele estava na oração, orando, né? Que a Bíblia diz que o seu sangue saía, né? Gotas de sangue misturado com suor, né? Ele orando, e ali ele diz, a minha alma está cheia de angústia até a morte. Ele, como homem, ele disse isso. Mas por quê? Porque ele, na oração dele, ele tinha o dom da revelação e estava vendo tudo que ele ia passar. Que ele ia passar, que ia arrastar ele, que ia cuspir ele, que ia botar uma coroa de espinho na cabeça dele. Existia ali um carrasco de historiador com chicote, e o chicote tinha 7 pontas. Naquelas pontas do chicote existia ali umas rolimãs em fera redonda de ferro. E existia ali o que mais? Osso de carneiro em cada ponta daquela, afiado, né? Tiraram a roupa de Jesus, o manto dele, e ficou as costelas de fora, e ele enrolado, né? Na cintura, não é verdade? Mas o chicote do carrasco batia, diz o historiador, no lado das costelas de Jesus. As rolimãs em fera machucavam os ossos de Jesus. E também, né? Aquele pedaço de osso de carneiro, nas 7 pontas do chicote, cortava, esmagalhando, não é verdade, o corpo santo de Jesus Cristo, que diz o historiador que foi tanto corte, que era capaz de se ver os órgãos de Jesus do lado de dentro. Meus irmãos, veja que sofrimento tão grande, né? Para salvar uma pessoa que é cachaceiro, um bebarrão, não é verdade, um mentiroso, um traficante, um maconheiro, irmão, glória a Jesus, um prostituto. Jesus sofreu, porque a Bíblia diz que ele veio buscar e salvar todos que se havia perdido, né? Nós estávamos na perdição, nós andávamos errando, uma ovelha sem pastor, mas nós fomos achados por Deus, não é verdade? Ele achou graça aos nossos olhos, não é que nós merecia, né? E Jesus veio para essas pessoas, irmão, menos favorecidas, pessoas indoutas, pessoas pecadores, né? Com Maria Madalena, não é verdade? E com Pedro, que era ignorante, né? Queimado da praia, não é verdade? E outros, como ladrão, né, meu irmão? E foi isso que ele veio. E continua de novo, não é verdade? Salvando, porque a Bíblia diz lá no livro de Tiago 2, glória a Deus, né? Que ele, glória a Deus, veio para os pobres deste mundo, né? Deus criou os pobres deste mundo para que fosse rico na fé e herdeiro do seu reino, né? Porque nós não pegamos religião, pegamos reino, não é verdade? Glória a Deus, né? E quem não fizer parte desse reino, ele não vai morar no céu. Tem que fazer parte do reino. Não é a placa da igreja, não é a dominação, não, tem muita dominação, né? Mas, glória a Deus, de toda dominação, Deus vai tirar um povo e formar uma só igreja, né? Como ele chegou e falou, né? Glória a Deus, que ainda existem outras ovelhas, ele falou em Jerusalém, que ainda existiam outras ovelhas que não são desse aprisco, mas conveniria, né? Convém, diz que eu, né? Ele diz que convém eu agregar estas ovelhas comigo, né? Glória, ainda existia outras ovelhas, não existem outras ovelhas em Jerusalém, ele diz, ainda existem outras ovelhas que não são desse aprisco, não são de Jerusalém, mas convém eu agregar comigo e será um só rebanho, um só pastor. Tanto vai ser em Jerusalém, como gentil nós, vai ser um só rebanho. Deus vai tirar de todas as dominação, tribo, línguas e nação, pessoa com outras culturas, feita a África, não é verdade? Vestindo roupa vermelha, gravata vermelha, não é verdade? Né? Roupas diferentes, cheias de flor, não é verdade? Mas o que vale da pessoa é o bom entendimento, né? Quem sabe é o Espírito Santo, não é veste exterior, porque a Bíblia diz que agora nós não somos mais julgados, né? Pelo que vestimos, nem pelo que comemos, não é verdade? Nem pelo que calçamos, não, né? Nós vamos ser juízos pelas nossas atitudes na mente,
Glória a Jesus, não é verdade? Quando o Espírito Santo mora em nós, então isso aí é o que é importante, não é a roupa não, que leva ninguém ao céu. Então, meus irmãos, são essas minhas palavras, glória a Deus. Deus continue abençoando meus irmãos. Me assista, né? Divulgue, compartilhe com os outros irmãos. Glória a Jesus. Porque, meu irmão, Jesus está voltando e quer levar um povo para o céu, não preparado, não é de qualquer maneira. Glória a Deus, pessoa que tem amor, né? Que ame ao seu próximo, que ame a seu irmão, que não faça acepção de pessoa, porque Jesus não fez acepção de pessoa, sempre ele estava perto dos menos favorecidos, daqueles pobres. Ninguém nunca foi a Jesus para voltar sem resposta, irmão. Chegava chorando e voltava sorrindo. A morte vinha, alguém que destruía a vida e dava... alguém que destruía a vida, e Jesus restaurava a vida, como daquela mulher que chegou chorando, né, perto dos pés dele, para ser apedrejada, não é verdade? Mas Jesus resolveu o problema dela e ela foi salva, né? Glória a Deus. E o povo não dava nem valor às mulheres no tempo da lei, né? Mas Jesus veio agora para todo mundo ser igual, que diz agora não há mais judeu, nem grego, nem servo, nem macho, nem fêmea, todos beberam da mesma água que é a palavra, e todos foram batizados com o mesmo Espírito, porque as mulheres na lei, elas eram excluídas, não podiam nem falar. Mas agora as mulheres têm direito. Nós sabemos que Maria Madalena, quando mataram, né? Quando mataram Jesus, ele estava na tumba enterrada, né? Na tumba com aquela pedra, e ela só correndo, foi a primeira pessoa que chegou, foi uma mulher, não foi um, foi a mulher prudente, né? Chegou lá, e quando chegou lá, né? Tinha 2 varão, né? Em cima da tumba, né? E aí ela olhou para debaixo, né? E tinha uma pessoa lá de veste branca e disse: mulher, que procura os vivos entre os mortos, né? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. E ela começou chorando, né? E Jesus disse: mulher, até quando tu me detém, né? Vai embora, dizia os meus irmãos que eu ressuscitei, né? Mas ela começou chorando de novo. Aí Jesus voltou e disse a ela: mulher, até quando tu vai me deter, né? Vai dizer aos meus irmãos que eu ressuscitei, né? Mas quem estava lá era ela. E ela estava aprendendo Jesus através do choro, né? Jesus não ia sair perto ali, estava detendo Jesus. Glória. Jesus não vai sair de perto de você enquanto você chorar. Glória a Deus, porque o crente que chora, só conta, e ora, só conta a vitória, não é verdade, meu irmão? Deus não suporta o choro de um crente. Glória a Deus. Tem pessoa que ignora, mas a Bíblia diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Deus vai te consolar. Aquela mulher da cidade de Naim, quando ela vinha chorando, né, o seu único filho, né, a Bíblia diz que o Senhor se compadeceu dela e disse: mulher, não chore, não é verdade? Ela se calou e ressuscitou o seu filho e entregou nas suas mãos, né, irmão? É isso. Tem pessoa que não gosta de chorar e fica até ignorando os irmãos que choram. Mas a bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. A palavra bem-aventurado quer dizer mais do que feliz quem chora, porque choro não ficou para todo mundo, não ficou para exaltar, só uma pessoa que se humilha, se dobra diante dos pés de Jesus. Fica na paz, né? Deus continue abençoando os irmãos. Peço de novo que divulgue, meus irmãos, compartilhe, né? Glória a Jesus, para que este evangelho seja mais esbrangido mais, não é verdade? Eu já passei de 2.000 já visualização, né? Tenho muito joinha, graças a Deus. Meu canal está crescendo para a glória de Deus. Deus continue abençoando meus irmãos. Fica na paz. Amém.